Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio em que vamos destacar os principais acontecimentos do futebol alemão nos últimos dias. E olha, não faltou coisa, hein? Não faltam assuntos para a gente repercutir nesse episódio. Teve rodada da Bundesliga, semana passada, oitavas de final da Copa da Alemanha. Tivemos informação quentíssima sobre presença de investidores no futebol alemão nesta segunda-feira, dia 11 de dezembro, dia em que estamos gravando esse podcast. E para me ajudar a arredondar tudo isso que vem rolando lá na Alemanha, eu tenho ao meu lado virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro. Sempre um prazer te ter aqui, xará. Grande abraço. Opa, olá amigos do Chucrute, olá Xará. É muito bom estar de volta aqui, a gente conversar um pouquinho da Bundesliga, né? Essa temporada que tem sido muito satisfatória para quem tem tido condição e para quem gosta de futebol, quem gosta da liga, né? Com a surpresa do Leverkusen, a surpresa do Stuttgart, e que do lado nesse final de semana tem sido realmente, eu diria, um ano revigorante para a Bundesliga, né? Eu acho que depois de temporadas que a gente sempre ficava naquela expectativa do quase, aquele anticlímax que o dia 27 de maio promoveu para o fã de futebol alemão, a gente tem visto um segmento dessa tentativa de tirar os grandes títulos do Bayern, indo a todo vapor, e eu acho que até com mais que é feito aí por enquanto pelo Leverkusen. Será? Será que dessa vez vai ser quebrada a hegemonia do Bayern de Munique? Bom, acho que nesse final de semana, apesar do empate do Bayern Leverkusen, a gente teve, digamos, um sinal que vai nesse sentido. Mas bem, antes da gente chegar nesse ponto, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC. Muito obrigado por nos escutarem, por acompanharem o nosso trabalho, os nossos podcasts. Muito obrigado também aos nossos parceiros do Fußball BR e do Alemanha FC, que também seguem numa cobertura fantástica sobre o futebol alemão de forma geral, trazendo notícias, informações nos seus sites, nas redes sociais. Enfim, vamos começar, Xará, nossa conversa de hoje, nossa conversa do dia, pelo assunto do dia no futebol alemão, que é a entrada dos investidores na DFL, a liga que administra as duas primeiras divisões do futebol alemão, a Bundesliga e a Zweite Bundesliga. Em linhas gerais, o que foi aprovado hoje, nessa segunda-feira, dia 11 de dezembro, os 36 clubes que estão nas duas primeiras divisões do futebol alemão aprovaram um projeto que permite à liga vender 8% dos seus direitos de transmissão e outros direitos comerciais pelos próximos 20 anos pelo valor de 1 bilhão de euros. E essa é uma notícia, Xará, que aqui no Brasil acho que até, de certa forma, passaria despercebida, os torcedores celebrariam a entrada de recursos, a injeção de investimentos nos seus clubes e no campeonato como um todo. Mas na Alemanha a gente tem um viés cultural muito diferente, onde os torcedores têm até, uma grande parte dos torcedores tem até uma certa aversão a esses investidores externos. Vamos lembrar, a Bundesliga tem aquela regra do 50+1 que basicamente impede a entrada de investidores externos para assumir o controle de clubes no campeonato. E existe um grande receio de que essa entrada de investidores na liga, mesmo que só com 8% ali dos direitos comerciais e de transmissão, possa ser uma interferência grande demais para o futebol alemão. Queria te ouvir, Xará, sobre essa proposta e sobre esses acontecimentos que geraram grande repercussão entre os torcedores de clubes da Bundesliga. Né, só para dizer como ficou a votação geral, né, uma votação que foi feita de forma secreta hoje no escritório da DFL em Frankfurt. Acho que é mais fácil a gente explicar os clubes que foram contra, né, porque foram apenas 10. A gente teve 2 abstenções e teve 24 votos a favor de clubes da primeira e da segunda divisão. Né? As equipes que votaram contra foram o Freiburg, o Colônia, a União Berlim, o São Paulo e o Fortuna Düsseldorf.
o Nuremberg, o Eintracht Braunschweig, o Hertha Berlim, que é até curioso, e o Magdeburg. É, Grande maioria da e segunda divisão. exatamente, né? Os clubes da segunda divisão, eu acho que até mesmo por essa questão de ter uma fan base, eu acho que tem muito, não diria mais apaixonado, porque eu acho que essa questão é muito relativa, mas enfim, é, uma identidade ainda muito forte e ver com seus clubes, em sua maioria, muito bem geridos como estão hoje, né? Acho que assim, a segunda divisão tem uma totalidade de dirigentes muito bons e muito capazes de montar boas equipes com os orçamentos que eles têm, pelo menos em, sei lá, 90, 99% deles. Então, eu acho que isso influencia bastante nesse resultado. E as duas abstenções foram o Augsburg e o Osnabrück. E os posicionamentos desconhecidos foram do Hannover, do Elversberg, do Kaiserslautern, do Holstein Kiel e do Wiesbaden. Então, o resto foram tudo a favor. Mas, assim, eu acho que de forma racional, assim, se a gente tirar essa questão da paixão do torcedor, por dentro, eu acho que é um desenvolvimento que a Liga precisasse, porque cada vez mais você vê a Liga Alemã, às vezes tendo, ou o clube, né, no caso, tendo que disputar atletas com ligas maiores, principalmente com Premier League, La Liga, e a demonstração financeira maior desses clubes, principalmente com a Premier League, é, faz com que os clubes alemães percam algumas boas opções. A gente tem visto até que recentemente no mercado de treinadores um mercado um pouco mais aberto, a liga, mas em questão de contratações eu acho que o impacto é maior. Por mais que os torcedores não se importem, acho que talvez tanto com essas questões, eu acredito que é um ponto que a longo prazo a liga poderia ficar muito para trás e mesmo nos contextos internacionais, a gente sabe, os resultados recentes até que têm sido bons, dado a situação atual de questão de disparate, de diferença financeira. Mas eu confesso que sou a favor. Eu gostaria de ver uma liga alemã mais forte, uma liga alemã com mais tecnologia, né, com maior expansão nesse aspecto, questão também de venda de direitos comerciais. Você vê, por exemplo, para mim, uma das principais diferenças do Bayern de Munique para o resto é que o Bayern tem sabe gerar um engajamento, tem uma questão mercadológica, de marketing muito maior do que os outros, né? A Adidas, a Audi, enfim, tem um papel muito forte nesse orçamento grande que o Bayern tem. Por exemplo, com o Darmstadt, por exemplo. O Darmstadt deve ter ganhou da DFL para poder contratar esse ano 28 milhões, 26, 27, 24 milhões. O Bayern conseguiu praticamente 100 milhões a mais do que isso. Então, eu acho que também pode ajudar esses clubes menores, principalmente, a conseguir ter mais condições financeiras também de lutar por ter uma equipe melhor e tal, enfim, e ter objetivos um pouco superiores, dependendo do seu grau de orçamento também de organização. Eu acho que esse ponto que você tocou sobre a diferença da Bundesliga para outras ligas europeias é fundamental nesse caso, né? E acho que isso ajuda a explicar um pouco os votos, sim, de clubes que brigam na parte de cima da tabela da Bundesliga. Só para detalhar um pouquinho mais a votação que você já explicou muito bem, Xará, foram 36 clubes que votaram, né? E eram necessários 2/3 de votos positivos para que essa proposta fosse aprovada. Ou seja, seriam necessários 24 votos sim. E a proposta teve exatos 24 votos positivos, ou seja, um voto sim a menos e essa proposta seria recusada. Foi uma margem apertadíssima nessa votação lá em Frankfurt. E quero trazer agora o outro lado. Por que alguns torcedores lá na Alemanha, por que grupos de torcedores vêm com certa desconfiança? Porque, apesar de concordar muito com o que o Xará falou, a distância da Premier League para as outras ligas está ficando muito grande, especialmente nessa questão de direitos de televisão. Muitos torcedores preferem, até certo ponto, se manter fiéis às suas raízes. Eles não querem que o futebol alemão se distancie dos seus torcedores, não querem que as equipes virem
peças de marketing para o exterior e esqueçam das suas origens. E um dos pontos que é muito tocado é o que será que esses investidores, investindo 1 bilhão de euros na Bundesliga, o que será que eles serão capazes de fazer? Qual será o poder de decisão que eles terão dentro da Liga Alemã para mudar certas coisas, certos pontos que são caros aos torcedores? Existem torcedores que levantam muito a questão dos horários dos jogos. Será que esses investidores que vão entrar agora na DFL terão poder de voz, terão poder para mudar o horário dos jogos? A gente lembra como as torcidas foram contra as partidas que eram realizadas às segundas-feiras à noite, a ponto da DFL desistir dessa ideia em pouquíssimo tempo. Então, esse é um dos pontos que é mais tocado. Será que pela internacionalização da marca, pela internacionalização da Bundesliga, a DFL estaria disposta a mudar os seus horários, a mudar o horário dos jogos para que eles se encaixassem melhor na grade de televisão de outros países? E além disso, será que esses novos investidores teriam poder para levar jogos para fora da Alemanha? A gente vê partidas de pré-temporada, principalmente no caso da Premier League, indo para o exterior, mas no caso de Itália e de Espanha, por exemplo, a Supercopa ela já foi disputada algumas vezes em anos recentes fora de Itália e de Espanha. E esse é um temor também que liga um alerta para muitos torcedores de clubes da Alemanha. Então, são esses basicamente os dois pontos que pesam na balança, né? Tem a questão que o Xará apontou sobre o distanciamento da Bundesliga em relação às outras ligas e o poder financeiro que vai ficando cada vez menor em relação a outros países que permitem a entrada de investidores, e tem essa questão do distanciamento que pode ocorrer dos jogos, dos clubes, em relação aos seus torcedores. Ainda está tudo muito nebuloso sobre qual será o poder de influência desses investidores, se eles serão capazes de fato de fazer essas alterações na cultura, digamos assim, do futebol alemão, que os grupos de torcedores tentam de forma muito veemente proteger, questão de horário de jogo, questão de lugar onde as partidas são disputadas, e com certeza teremos muitas novidades ao longo dos próximos meses, ao longo das próximas temporadas, para entender exatamente onde esses investidores vão se encaixar e qual será o poder de influência deles. Agora, Xará, acho que o que é certo dizer é que devemos ter muitos protestos de torcida nas arquibancadas ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas rodadas da Bundesliga, porque eles já existiam antes mesmo dessa votação. Muitas torcidas levavam faixas ao campo, às arquibancadas, rejeitando a ideia da presença de investidores. Agora, com essa aprovação, imagino que teremos muitas torcidas aumentando a voz e protestando em jogos da Bundesliga. Quer acrescentar, o Xará? Pode falar. Não, com certeza, eu até acredito que eu já vejo aqui no próximo jogo do Freiburg em casa, que eu acho que até na próxima rodada, vai ser um palco que você vai ver um protesto, o estádio do União Berlim vai ser um protesto. Então, e eu acho que assim, os pontos centrais de torcedores eu acho que é muito pertinente, né? Inclusive eu adoro, por exemplo, a forma que o calendário de jogos da Bundesliga é distribuído, porque, por exemplo, eu acho, pelo menos para mim, né, enquanto fã de futebol e tal, ver uma segunda-feira, 2h30 da tarde, você ter na sua grade de programação Empoli e Lecce para ver como era hoje na Itália, sabe? E isso, se a Bundesliga apronta uma dessa comigo, por exemplo, eu ia ficar triste, porque eu queria ver o jogo e não ia conseguir porque eu estar trabalhando. Mas, enfim, realmente é uma questão que pega bastante. E eu confesso que, nesse ponto, eu acho que os torcedores têm que ficar ainda mais preocupados, porque você vê um perfil de CEOs da Liga atualmente, que são caras administradores de empresas, né, Fernando Carro,
o Ian Christian Dressen, o Oliver Francais do Frankenbach, do Eintracht Frankfurt, o próprio Watzke do Dortmund, são caras que os caras estão pelo negócio, eles não têm paixão, eles não têm futebol ali incutido assim, não é um cara da bola, sabe? Então, acho que essa questão que os torcedores têm a preocupação é muito reforçada também por conta desse fator. Tá aí o grande dilema, né? De um lado você tem bilhões de euros que podem estar facilmente a seu acesso por meio de investidores, e de outro lado você tem essa questão de não querer que o esporte se torne um negócio, mas que a cultura seja mantida, a cultura do futebol alemão seja mantida e que não seja modificada na sua raiz. Vamos ver o que os próximos capítulos dessa história reservam. Agora, Xará, a gente vai para dentro do gramado porque teve muita coisa importante rolando no futebol alemão, na Alemanha como um todo nesse final de semana. E olha, acho que indiscutivelmente o grande jogo, o jogo mais esperado, era o duelo de duas equipes do G4. Falamos de Bayer Leverkusen e Stuttgart. Talvez não. As duas grandes surpresas positivas dessa temporada na Alemanha e provavelmente as duas equipes que conseguem extrair o maior potencial dos elencos que têm à disposição. No final das contas, empate em 1-1 lá na Mercedes-Benz Arena. Stuttgart dominante no primeiro tempo, foi ao intervalo vencendo por 1-0 e poderia ter uma vantagem ainda maior. Leverkusen conseguiu reagir muito bem na etapa final, conseguiu o empate, foi superior nos últimos 45 minutos da partida. A partida trazia uma expectativa muito grande, Xará, e acho que ela conseguiu entregar bastante lá no gramado da Mercedes-Benz Arena. Com certeza, né? Eu acho que o mais surpreende no partido inteiro, ao meu ver, é como o Stuttgart conseguiu impor dificuldades que o Leverkusen ainda nesse ano, boa parte da temporada, não havia sofrido, né? Eu acho que a questão de tipo, você pressionar alto, você tirar os passes dos seus zagueiros, dos seus meio-campistas e fazer com que o Leverkusen ficasse desconfortável com a bola, que é algo raro nessa temporada, foi primordial. Eu acho que aí você recuperando a bola rápido, acelerando o seu jogo como gosta o Stuttgart, né? Principalmente pelos lados, com o Führich aparecendo bastante, o Wagnermann pelo lado direito também na ala. Foi um jogo muito agradável de ver, né? Não só por essas questões táticas, mas também pela rapidez dos duelos, né? Constantemente você via um Davi e o Guirassy saindo bastante da área e se impondo perante os zagueiros do Leverkusen e conseguindo gerar chances de gols, né? O Stuttgart chegou em algum momento no primeiro tempo a chutar 16 bolas no primeiro tempo, 13 bolas no primeiro tempo. Então, tirando esse desconforto que o Leverkusen sofreu no primeiro tempo, o segundo, o Leverkusen conseguiu com o gol cedo, eu acho que trazer algo que no jogo contra o Dortmund foi muito importante, que era o gol cedo, para tentar acalmar. O time do Leverkusen, nesses jogos um pouco grandes, a gente tem visto um pouco de ansiedade na hora de definir o jogo, na hora de definir o jogo e acaba causando um certo desespero, né? Eu acho que o gol contra o Dortmund denota muito isso. Aquela explosão, aquela comemoração efusiva no gol do Schick. Eu acho que o Leverkusen do Xabi Alonso ainda está aprendendo ainda a como lidar com esse contexto de jogo grande. Eu acho que ontem, no segundo tempo, depois do gol, o time já conseguiu ficar mais calmo, conseguiu ser o Leverkusen que é durante a temporada inteira e desempenhar um bom futebol, e poderia facilmente também ter marcado 2-1, 3-1 com alguma tranquilidade. Trazendo um pouco a discussão para o Bayer Leverkusen mesmo, focando um pouco na equipe do Xabi Alonso, acho fantástico o poder de reação que esse time mostrou nas últimas rodadas. Buscou o empate contra o Borussia Dortmund, num jogo que estava se mostrando extremamente difícil. O Bayer Leverkusen estava com uma dificuldade gigantesca de furar o bloqueio defensivo
do Borussia Dortmund e achou um gol ali na reta final da partida. E agora contra o Stuttgart, depois de ser amassado no primeiro tempo, a equipe teve a presença de espírito para se tranquilizar e conseguir o empate logo na volta do intervalo praticamente. E um nome que me chama muita atenção, Xará, nessa temporada do Bayer Leverkusen, bom, a gente já está cansado de exaltar nomes como Boniface, como Florian Wirtz, como Jonas Hoffmann, que vem produzindo muita coisa do meio campo para frente dessa equipe do Bayer Leverkusen, mas me chama muita atenção como o Lukas Hradek vem sendo decisivo nessa temporada. Ele fez pelo menos uma defesaça no primeiro tempo contra o Stuttgart para impedir que a desvantagem no intervalo fosse maior que de um gol. E não foi só nesse final de semana. Esse goleiro finlandês vem produzindo bem para o Bayer Leverkusen ao longo de toda essa edição da Bundesliga, com algumas defesas importantes. E é curioso porque em temporadas passadas a gente até se acostumou a ver o Hradek falhando em alguns momentos decisivos, em jogos contra o Bayern de Munique, onde o Bayer Leverkusen parecia ou estava de fato dificultando as coisas, ele ia lá e acabava cometendo uma falha assim feia, alguma falha infantil que comprometia o resultado da equipe. Nessa temporada ele está fazendo a diferença para o lado positivo, conseguindo defesas que resultam em 3 pontos ou que pelo menos impedem o Bayer Leverkusen de sair derrotado dos jogos. Acho que é um cara que merece também um reconhecimento pela evolução que vem demonstrando ao longo dessa temporada. Com certeza, né? Eu também gostaria de trazer um cara que tem gostado muito de ver nessa temporada, é o Kusunu. É um zagueiro que hoje o passe que ele dá de quebra-linhas é praticamente uma pré-assistência para gol. O jogo Contra o passado, Borussia Dortmund, o que ele fez foi fantástico. exatamente. E tem tantos outros. Teve um gol também contra o Leipzig na primeira rodada que eu me lembro muito bem. Foi o gol do 3, foi o gol do 3-1 à altura daquele jogo, né, na hora. Enfim, tem jogos contra o Heidenheim, tem jogos contra o Werder Bremen. Então, é um zagueiro que está com um passe vencedor, como a galera da análise de futebol chama, muito decisivo, e é um jogador que tem me agradado muito a ver. Mas eu acredito que a questão do Radek também seja a confiança, né? Acho que essa questão é muito importante no futebol, e as pessoas que têm visto o jogo têm cada vez mais dado valor a esse lado mental, e isso é importante, porque também quando ele se destrói, também não é a terra arrasada. Então acho que tem que ter um equilíbrio nessa análise. E o Radek, anteriormente, por mais que tenha falhado em jogos decisivos, ele sempre foi um goleiro muito regular. E para a idade dele, ele ainda consegue render em alto nível por alguns anos. E essa temporada tem comprovado isso. Eu também gostei bastante do jogo dele ontem, algumas defesas que ele fez. Uma, 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 um, Naquela falta do Guirassy, depois no rebote, se não é ele ali, facilmente poderia ter tomado gol. Se fosse qualquer outro goleiro, 90% daquela bola ele talvez teria entrado, sabe? Então, a confiança no Radek também é algo a ser destacado. Eu acho que tem feito com que ele tem brilhado nessas atuações recentes. Sem dúvida. Acho que em temporadas passadas a gente podia considerar ele como um goleiro assim na média da Bundesliga, mas o que ele está fazendo nessa edição do Campeonato Alemão é fantástico, tá entre os melhores do torneio, acho que sem sombra de dúvidas. Aos 34 anos, já veterano, com muitos anos de Bayer Leverkusen, conseguindo entregar ótimas atuações. Me chamou a atenção muito o 1 contra 1 que ele teve contra o Guirassy no primeiro tempo. Foi uma defesaça, esticando a perna para defender um chute rasteiro. Foi a grande chance do Guirassy naquela primeira etapa, e o Hradek estava lá para impedir o gol da equipe do Stuttgart. Agora, indo um pouco para o lado dos donos da casa, Xará, falando um pouco mais da equipe do Stuttgart. Cara, é um time que vem me surpreendendo
a cada momento dessa temporada, a cada momento desse campeonato alemão, porque mesmo diante de alguns percalços, o Sebastian Hoeneß vem fazendo um trabalho incrível para encaixar as peças às vezes em outros lugares e manter o time funcionando num ótimo nível. A gente viu o Stuttgart eliminando o Borussia Dortmund no meio da semana passada e também vencendo o mesmo Borussia Dortmund na Bundesliga, 2 jogos na Mercedes-Benz Arena e assim, jogando muito melhor que o Borussia Dortmund nos 2 jogos. E nesse primeiro tempo contra o Bayer Leverkusen, nossa, foi incrível o que o Stuttgart fez. Tratou o Leverkusen que, se a gente pegar todos os times das 5 principais ligas da Europa, aí falamos de Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Espanha, o Bayer Leverkusen é o único invicto na temporada. E o Stuttgart fez o Bayer Leverkusen parecer uma equipe totalmente normal, uma equipe com muitas fragilidades ao longo da primeira etapa. E acho que isso cabem muitos méritos ao trabalho do Sebastian Hoeneß aqui de mudar as peças quando acha necessário, de dar, por exemplo, tempo para o Denis Undav quando ele viu que o Undav estava correspondendo, um cara que começou no banco de reservas do Stuttgart essa temporada, mas começou a entrar em campo fazendo um gol atrás do outro e nas últimas 6 rodadas da Bundesliga o Undav foi titular e continua sendo uma peça importante nessa equipe do Stuttgart. Agora não é só mais o Guirassy quem tem brilhado muito no ataque do Stuttgart, o Undav também está fazendo uma parceria muito tá fazendo uma parceria muito boa, isso além do Chris Führich, que você já mencionou. Enfim, é um Stuttgart que vem mostrando soluções ao longo dessa temporada. O Sebastian Hoeneß vem encontrando soluções dentro do seu elenco para manter a equipe no G4 do campeonato. Me impressiona também, por exemplo, o Hoeneß arriscar essa dupla de ataque tão cedo, né? Eu acho que a gente está acostumado talvez com outros padrões de treinadores assim pela liga e também tem em outros campeonatos de ser um pouco mais conservador nesse momento de jogadores, né? Você às vezes, na minha cabeça, ele iria manter o Guirassy assim que ele voltasse da lesão, mas até enfim, talvez uma nova lesão ou talvez uma venda aí que ocorresse na janela de inverno. Mas eu achei essa opção de ter usado a dupla tem sido muito boa, o time tem ficado cada vez mais fluido, porque antes com o Guirassy você tinha muito, eu acho que o jogo muito focalizado, muito centrado nele, né? Porque o jogo de costas, o pivô, enfim, a capacidade dele atrair o adversário, antes era apenas focalizado nele. Com o Ondav, essa mobilidade duplicou, multiplicou. Os dois têm essa característica muito parecida e é divertido, né? Porque você vê um cai para um corredor, se associa com o lateral, se associa com o médio, se associa com ponta que cai ali e sai boas jogadas, né? Sai boas oportunidades criadas, né? O jogador ontem também e tem me impressionado bastante nessa temporada, mas não me surpreende ir bem no Stuttgart, é o Ângelo Stiller, é um primeiro volante aqui no Hoffenheim. Sofreu muito com lesões, mas sempre que entrava, sempre eu gostava de acompanhar, de ver os jogos dele. É um volante que o Sebastian Hoeneß conhece ele muito bem dos tempos de Bayern 2, tanto que levou para o Hoffenheim e agora ele está no Stuttgart, o Stiller está com ele também. Então é um jogador assim que você não dá muito por ele, porque não é um cara de muita pressão na bola com agressividade, por exemplo, como o Karazor, que é um cão de guarda, mas é um cão de guarda que sabe jogar, que tem um bom passe, e desde os tempos que jogava do lado do Vataruendo demonstrava isso. E o Stiller é um pouquinho do Endo, mas eu diria que um Endo com menos capacidade de pisar na área. Eu acho que uma coisa que o Stiller precisava melhorar é essa questão da pisada, essa questão do elemento de ser um cara de fazer gol, um cara de chute de fora da área. A gente vê ele um pouco ainda comedido nesse aspecto, mas é o cara, por exemplo, que bate uma bola parada e gera uma chance de gol. E pode definir o jogo assim. Então eu tenho gostado também dele, só para também mudar um pouquinho os nomes que a gente tem falado bastante desse estudo. Né?
E se você gostou do que viu nesse Stuttgart e Bayer Leverkusen, em fevereiro tem mais, porque o sorteio da Copa da Alemanha colocou essas duas equipes frente a frente nas quartas de final. Temos só 3 equipes da Bundesliga, da primeira divisão, entre os 8 últimos times participantes da DFB Pokal, da Copa da Alemanha. 2 deles se enfrentam já nessas quartas de final, o Bayer Leverkusen contra o Stuttgart. Temos também o outro representante da Bundesliga, o Borussia Mönchengladbach, enfrentando a grande surpresa do campeonato até aqui, o Saarbrücken, que já tinha batido o Bayern de Munique na segunda rodada, voltou a derrubar um time de Bundesliga nas oitavas de final, o Eintracht Frankfurt. E aí temos 2 duelos de equipes da segunda divisão, São Paulo contra Fortuna Düsseldorf e Hertha Berlim contra Kaiserslautern, ou seja, temos certeza que as semifinais da Copa da Alemanha terão 2 equipes da segunda divisão da Zweite Bundesliga e no máximo 2 equipes da primeira divisão da Bundesliga. Tá entretenimento puro essa Copa da Alemanha. A próxima fase, as quartas de final, acontecem ali no finalzinho de janeiro e no começo de fevereiro. Xará, mudando agora de página no nosso episódio, um outro jogo importante que rolou nesse final de semana foi a vitória do Union Berlim. Finalmente, o Union Berlim tirou esse peso das costas, venceu justamente o Borussia Mönchengladbach, um dos remanescentes da Bundesliga na Copa da Alemanha. Placar de 3-1 lá no Underalten Försterei, quebrando uma sequência, Xará, de 16 jogos consecutivos sem vencer. Nas últimas semanas, o Union Berlim pelo menos já tinha estancado um pouco a sangria, tinha parado pelo menos a sequência de derrotas, vinha empatando alguns jogos. A sequência de derrotas custou o cargo do Urs Fischer e agora o Nenad Bielitsa enfim conseguiu conquistar 3 pontos. O Union Berlim venceu o Borussia Mönchengladbach e saiu da lanterna do campeonato alemão. Exato, né? O Gladbach é um adversário que o Union Berlim definitivamente adora jogar dentro do Underalter Försterei. Desde que começou na Bundesliga, nunca perdeu para o Gladbach dentro de casa. Enfim, né, eu acho que foi um jogo que eu particularmente eu vi por querer ver mais do Nenad Bielica enquanto treinador. Querer conhecê-lo, acho que a contratação dele pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim, até porque você lia no domingo que quem viria domingo não, perdão, no sábado à noite, quem viria era o Raul, e no domingo de manhã já era Nenad Bielica, então eu tomei um susto grande. E, por sorte, eu fiquei doente, acho que não é tão sorte assim, eu conseguia ver a estreia do Nenad Bielica no Union Berlim contra o Braga na Champions. A gente tinha visto uma equipe muito diferente do que foi a campo no sábado. É uma equipe que já tinha começado a reintroduzir essa formação com uma linha de 4 atrás, mas jogando com 4-1-4-1, tendo também essa questão do Gozens e do Voland jogando, e algo que funcionou muito bem nesse final de semana, né? Nessa vez, nesse jogo, jogando com 2 atacantes, com o Bergs também jogando ao lado do Voland. E por ali, pelos lados, né, foi onde o jogo do Union Berlim fluiu melhor. Foi um Union Berlim clássico, mas um clássico não no sentido de muita bola longa para fazer o Bayern segurar, esperar o time chegar de trás e criar as oportunidades. Não, foi o Union Berlim que queria ser vertical, mas com a bola no pé. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente se acostumou a ver o Union Berlim muito diferente disso. E eu acho que até por isso também se explica um pouco a demissão do Urs Fischer. Essa falta de talvez ser um pouco mais incisivo nos momentos de dificuldade que o jogo impunha, e ele não conseguia dar outra resposta a não ser esse jogo de bola longa, de sustentação e atração do adversário por meio de um pivô, de um atacante forte fisicamente. Enfim, Roussillon e Juranovic fizeram jogos muito bons, ajudando bastante ali. O Rollerbach é uma contratação que no início da temporada gerou muita polêmica pelo perfil Rollerbach de ser um cara mais conservador, um cara com valores um pouco diferentes do que os clubes alemães defendem.
E ele foi muito, muito incisivo para cima do Lucanets, que tem feito uma temporada muito ruim. E do outro lado, o Guzans, sendo um pouco mais associativo com o Roussillon e também com o Kevin Volland pelo corredor esquerdo, e ali gerando cruzamentos, gerando oportunidades, e, e quase chegou a dar algumas assistências. Ele fez um jogo também bem interessante no jogo, na partida de sábado. E acho que o caminho para o Union foi aberto. Acho que a questão da confiança pegou muito, principalmente depois do gol do Plea, um gol até espírita, porque o Mikkel Kaufmann já tinha definido o jogo de 3-0 no segundo tempo. E você vê que a questão psicológica ainda estava muito efervescente. Eu acho que essa questão psicológica no Union vai só ceder a partir de uma próxima vitória. Na próxima rodada, eu acho que aí a equipe entra em equilíbrio mental e consegue fazer jogos um pouco mais seguros. Mas a cartada inicial da equipe de Nenad Bjelica no sábado foi interessante. Eu acho que tem um caminho bom para essa equipe trilhar. Voland, Behrens, Juranovic, Roussillon e o Gozes, eu acho que é a resposta. Até porque eles mesmos já tinham apontado que seriam grandes jogadores no início da temporada, né? Ninguém ganha de 6-0 do Darmstadt, por mais que seja o Darmstadt, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ninguém compete contra um Leipzig, por mais que tenha perdido 3-0 e seja uma equipe ruim. Ninguém consegue vencer, fazer campanhas tão consistentes nos últimos anos sem apresentar futebol nenhum. Então, acho que o União vai conseguir ter uma temporada um pouco mais segura daqui em diante. Eu realmente estou bem surpreso com o que vejo por lá. E é simbólico que essa quebra de jejum do Union Berlim tenha acontecido no seu estádio lá no Anderalten Försterei, porque o Union Berlim tinha esse palco, tinha nesse estádio a sua fortaleza. Conseguiu até pouco tempo uma sequência gigante de jogos sem perder diante da sua torcida. Mas recentemente a equipe não só vinha de 4 jogos perdendo lá no Anderalten Försterei, mas sem marcar nenhum gol nessas 4 partidas. Teve derrota por 4-0 contra o Bayer Leverkusen, derrota por 3-0 contra o Eintracht Frankfurt, derrota por 3-0 também contra o Stuttgart. Enfim, o Union Berlim não só vinha perdendo, como também nem conseguia marcar gols diante dos seus torcedores. E agora contra o Borussia Mönchengladbach fez 3 gols, Kevin Volland, Hollerbach e o Kaufmann, e venceu, somou 3 pontos na partida para sair um pouco desse sufoco e deixar a lanterna do campeonato alemão. Xará, trazendo um outro jogo de muito impacto na Bundesliga nesse final de semana, a gente teve uma goleada incrível do Eintracht Frankfurt, quem diria, diante do Bayern de Munique. Bayern de Munique, que ainda não havia perdido nessa Bundesliga, tinha sido derrotado lá na Supercopa da Alemanha, mas essa tinha sido a única derrota dos bávaros na temporada. Aliás, teve também a derrota contra o Saarbrücken na Copa da Alemanha, mas essas duas, derrota contra o Leipzig na Supercopa e contra o Saarbrücken na Copa da Alemanha, tinham sido as únicas do Bayern de Munique na temporada até aqui. E aí chegamos ao Deutsche Bank Park, onde o Eintracht Frankfurt fez nada menos do que 5-1 contra a equipe do Niko Kovac. E curioso lembrar que não tem muito tempo que a gente falou de um 5-1 do Eintracht Frankfurt contra o Bayern de Munique, ali em 2020, 19, se eu não me engano. 19, isso, 2019. Exatamente, o Eintracht Frankfurt, ou seja, há praticamente 4 anos no mesmo lugar já havia conseguido fazer um 5-1 no Bayern de Munique. Naquela oportunidade, a goleada resultou na demissão do Niko Kovac. Dessa vez, o Thomas Tuchel segue no cargo, mas o impacto dessa vitória foi gigantesco. E foi uma vitória justíssima da equipe do Eintracht Frankfurt, que conseguiu aproveitar muito bem os erros do Bayern de Munique, diversas vezes recuperando a bola ali na altura do meio-campo e acelerando
as jogadas para finalizar logo na sequência contra a meta do Manuel Neuer. Assim saíram boa parte das jogadas de perigo da equipe comandada pelo Dino Topmöller nesse jogo, e foi uma atuação realmente fantástica do Eintracht Frankfurt, que só foi vazado num chutaço do Kimmich, num chute de grande inspiração, quando o placar já estava 3-0 para o Eintracht Frankfurt. E agora, Xará, o Bayern de Munique vai para um jogo tranquilo agora contra o Manchester United, porque já está classificado como na primeira posição do seu grupo na Champions League, mas quando parecia que o Bayern de Munique estava navegando sob mares mais tranquilos na temporada, o time vinha evoluindo, na minha opinião, nas últimas rodadas, nas últimas semanas, aí toma essa pancada gigantesca fora de casa, 5-1, placar realmente impressionante. De fato, de fato. É um Bayern que foi surpreendido, né, pelo Frankfurt. E uma postura defensiva assim, do Frankfurt que tem sido muito alternada. Né? O Dino Topmöller é um treinador que tem me gerado bastante curiosidade de assistir os jogos do Frankfurt, porque é um treinador que ainda está tentando encontrar a melhor forma de estruturar essa equipe. Né? Nesse jogo, jogou com um 4-4-2, a gente já viu ele jogando preferencialmente com três zagueiros e com três atacantes. E o Marmoush tem feito um ano fantástico. Né? Eu confesso que quando vi ele contratado ser a posição do Colomboani, isso não achei interessante, e no início da temporada isso ficou muito claro. Um Frankfurt que era muito direto em sentidos de lançar a bola, de querer a imposição física de um jogador que fisicamente, por mais que seja forte, não tem uma capacidade de ter um pivô tão eficiente quanto, por exemplo, o Colomboani. O Marmoush é um atacante muito mais rompedor, um cara muito mais de receber a bola no espaço e com a sua velocidade, com a sua força, com a sua explosão, chegar cara a cara com o goleiro, principalmente, e definir a jogada. Mas o Frankfurt tem conseguido encontrar boas alternativas de uns tempos para cá para fazer esse papel funcionar muito bem. E voltando ao jogo de sábado, os encaixes, né, com o Götze e o Larsson tirando muitos passes dos volantes do Bayern, do Goretzka e do Kimmich, e os atacantes fazendo com que os defensores do Bayern jogassem a bola muito mais para o corredor lateral, né, para os lados, né, por lado de fora, induzindo muito erro da equipe do Bayern na defesa. Isso foi importante para você recuperar a bola, para você acelerar o jogo e gerar as condições de chance. E uma crítica, talvez, que a gente tem que fazer ao Thomas Tuchel é a questão das escolhas, né? Eu confesso que não consigo compreender Matistel, o próprio Miller, o Zané sendo às vezes colocado um pouco de lado em relação a Choupo-Moting, por exemplo. A temporada de Sané, tem sido, e de Matistel principalmente, esses dois eu diria, é fantástica e tem recebido talvez um pouco menos de oportunidade do que deveria. Então, eu acho que isso é um ponto que o Bayern precisa. Bayern não, né? Em específico, seu treinador deveria se atentar mais. Eu acho que essa questão de você se adaptar muito ao adversário, eu acho que também tem um certo limite e que pode prejudicar a equipe, como prejudicou nesse jogo de sábado, porque o Bayern faz uma temporada aquém do que os pontos talvez digam, né? Também até nível defensivo. Eu tenho os jogos que eu acompanhei do Bayern, eu achei, por exemplo, o Kim, o zagueiro coreano, com muita dificuldade de controlar a profundidade. É um zagueiro que, pela idade, pelo peso, pela estrutura física, num jogo tão veloz como o da Bundesliga, você jogar a bola no espaço, num duelo contra ele, o seu atacante, por mais rápido que ele for, ele vai conseguir ganhar. É um zagueiro ainda que está sofrendo um pouco de adaptação à liga, e acho que, enfim, poderia ser também um ponto de revisão na rotação da equipe do Thomas Tuchel, por exemplo. A derrota impactante do Bayern de Munique nesse final de semana e uma vitória também muito surpreendente da equipe do Eintracht Frankfurt, que nesse momento ocupa a 7ª colocação na Bundesliga, vinha de 3 tropeços consecutivos no campeonato.
Bom, vamos passar pelos outros jogos que aconteceram na rodada. A rodada que começou na sexta-feira, com vitória do Hoffenheim contra o Bochum. Hoffenheim jogou em casa, venceu por 3-1. Gol contra do Mazovic, depois Kramaric ampliou, Bebu fez 3-0 e o Gonçalo Paciência, num golaço, diminuiu o placar. Aí já no sábado tivemos duelo dos dois times que subiram da segunda para a primeira divisão, Heidenheim contra Darmstadt. O Heidenheim venceu por 3-2 e olha, a importância das bolas paradas nesse Heidenheim é um negócio impressionante. Jan-Niklas Best deu 3 assistências para os 3 gols do Heidenheim, marcados por Schöpner, e os outros 2 pelo Mainka. Tim Stark e o Maloney contra-marcaram os gols do Darmstadt. Tivemos ainda a vitória do Werder Bremen contra o Augsburg. Bremen, que vinha numa sequência bem negativa no campeonato, venceu por 2-0, gols do Niklas Stark e do Marvin Duksch. Tivemos também a vitória do Freiburg por 1-0 fora de casa contra o Wolfsburg. Michel Gregoritsch marcou o único gol da partida. Tivemos também um jogo muito bom lá no Signal Iduna Park entre Leipzig e Borussia Dortmund. Leipzig venceu por 3-2. Hummels foi expulso logo no começo da partida. Ben Sebaini marcou um gol contra. Baumgartner e Poulsen marcaram os outros gols do Leipzig. Füllkrug e Zulli marcaram os gols da equipe do Dortmund. E fechando a rodada já no domingo, Colônia e Mainz empataram em 0-0. Xará, se você tiver algum destaque sobre esses jogos, fique à vontade, e já te convido também para falar sobre segunda divisão da Bundesliga. Quais são os seus destaques do campeonato até aqui, nessa última rodada principalmente? Bom, só para pontuar, se não me engano, é o quarto ou quinto jogo do Heidenheim, e o Heidenheim abre uma vantagem, toma um empate, às vezes até a virada, e revira a partida, ou sei lá, ou pelo menos consegue reverter a situação, ou às vezes até perder o jogo, como perdeu, por exemplo, para o Hoffenheim, que para mim esse é o emblemático. Mas é um Heidenheim que preocupa nesse aspecto, porque numa primeira divisão você não pode ter oscilações dentro do próprio jogo constantemente. Isso eu cito rapidamente 5 jogos. Aí nós temos 16 não, 14 rodadas disputadas, isso é quase um terço do campeonato. O Frank Schmidt deu uma entrevista coletiva nesse final de semana, reclamando da pergunta que o jornalista fez, e realmente foi de mau tom, mas eu acredito também que há coisas táticas e principalmente técnicas e mentais que precisam corrigir na equipe, porque não é normal uma equipe oscilar tanto dentro de um jogo e colocar a perder resultados com tanta frequência como o Heidenheim coloca. Mas, enfim, da Bundesliga, esse é o meu único destaque para falar. E agora da minha querida segunda divisão, tem bastante coisa para falar, mas eu vou tentar ser sucinto. Eu trago alguns pontos, né? O Schalke, o Paderborn, o Furt e o Kiel, que são os clubes que nas últimas semanas têm tido os melhores desempenhos, né? O Kiel vem de 4 vitórias seguidas, com vitórias de jogos importantes, né? Ontem foi um jogo desse, por exemplo, soube se aproveitar muito bem da expulsão do Felix Klaus e conseguiu vencer o Fortuna Düsseldorf fora de casa, mas anteriormente já tinha vencido o Hamburgo no jogo dentro de casa. É um Kiel que compete muito nesses jogos grandes e jogos decisivos, né? O Marcel Rapp tem tido uma equipe muito, muito boa de ver. Esse final de semana eu não vi a partida, eu fiquei mais focado no Schalke, mas, enfim, foi um jogo que tem sido jogos do Kiel muito interessantes, né? O Pickler é um atacante a se observar, é muito bom de bola. O Lewis Holtby tem sido o cara que orquestra muito bem o meio-campo, partindo muito ali da defesa, com o Kleiner Beckel e o Timo Becker como zagueiros, e iniciando as fases de construção. Às vezes o Patrick Erras também tem jogado como zagueiro. Então é uma equipe muito interessante de você ver jogar. Não é uma equipe que você pega a bola, vai dar uma bola longa, vai esticar, vai tentar sempre construir pelo chão. Então, uma equipe que faz você ligar a TV e assistir e acompanhar. O Furt também é uma dessas, né? Mas o Furt
deixou uma vitória tão fácil escapar nesse final de semana. Eu acompanhei esse jogo no sábado contra o Magdeburg. No último lance, o Mo El Rancouri arrumou um chute fantástico e empatou o jogo. O jogo estava muito na mão do Furt. O Furt tem feito jogos muito consistentes, né? Tem uma equipe muito jovem, apostando muito nos jogadores Robert Wagner, que veio da base do Freiburg, o Tim Lemper, que veio da base do Colônia, e os craques de sempre, né? O Julian Green e o Branimir Gotha, que já está no clube há muito tempo, esses dois. E também o Armindo Zip, que perdeu grandes chances de gol na partida de sábado. E o Jonas Urbig no gol também tem garantido boas defesas, né? O Furt tem a segunda melhor defesa do campeonato, só perde para o São Paulo. Então é uma equipe muito segura lá atrás, uma equipe muito leve, muito fresca e com uma certa fisicalidade na frente para fazer gols, para gerar muitos bons jogos, como eu tenho conseguido acompanhar. O Schalke eu acho que é importante, eu acho que só pelo resultado mesmo, porque é muito triste você ver uma equipe do tamanho do Schalke jogar o futebol que joga, o que tenta jogar. O jogo de ontem contra o Hansa foi muito condicionado pela expulsão do Júnior Brumado, né, um atacante brasileiro que tem feito gols importantes pelo Hansa. O Hansa só está em condição pior no campeonato por conta dele também. Foi uma expulsão muito boba, ele foi queria afastar ali com o Blend Drizzy na jogada, inclusive o Blend Drizzy faz o gol do Schalke, o gol do 1-0, e acaba sendo expulso de forma boba. Mas é um Schalke que tem muita dificuldade de circular a bola nos jogos, tem muita dificuldade de acelerar o jogo, e é muito dependente do Karaman, que tem feito uma segunda divisão muito boa, um pouquinho também do Brian Lasme, e obviamente, né, o terror de fazer os gols. E, enfim, é uma equipe que não agrada muito a ver, infelizmente, porque o Schalke tem, como eu disse, tem condição de apresentar muito mais pelo elenco que tem, pela experiência que tem incutida nesse elenco, pelo tamanho do clube que é. Foi mais um jogo nesse final de semana bem decepcionante. E ainda teve a questão da briga entre os fãs do Schalke e os fãs do Hansa, que paralisaram o jogo por mais de meia hora. E foi uma situação bem chata. E para encerrar, o Paderborn, que vem nas últimas semanas se recuperando, foi uma equipe que muita gente que acompanha a liga apostava vir disputando pelo acesso, e não tem sido um ano muito feliz para o Paderborn. Na questão da reformulação de jogadores importantes que saíram, tem pesado bastante. O Justvan, que foi para o Hoffenheim, por exemplo, é um jogador que faz muita falta. E o Lucas Kvasniok estava tentando ainda encontrar a melhor solução para a equipe do Leste da Westfália conseguir ter um pouco mais de competição, e tem lentamente encontrado, né? O Obermeier, que tinha sido um cara coadjuvante na última temporada, tem aparecido com bastante destaque. O Alejandro Grimaldi, que é um atacante que se destacou no Saarbrücken em anos anteriores, tem feito uma segunda divisão de recuperação muito bom. O Max Cruz, que todo mundo esperava que seria o grande craque do time, saiu do clube, teve o contrato rescindido. E é isso. E na defesa, o goleiro Ruff tem garantido também as coisas lá atrás. Teve uma vitória muito heróica nesse final de semana contra o Hamburgo por 2-1, e com um jogador a menos. E o Paderborn conseguiu vencer novamente na temporada, né? São 3 vitórias nos últimos 5 jogos, depois de 2 derrotas aí no meio desse caminho. E venceu times que estão brigando lá em cima. O Hannover e o Hamburgo entram nesse cartel de vitórias. Então é isso. E antes da gente fechar o nosso podcast, quero dar também uma passada pela Frauen-Bundesliga, onde as duas equipes que vêm dominando a ponta do campeonato venceram novamente. Bayern de Munique fechou a rodada na segunda-feira, vencendo o Bayer Leverkusen por 3-0. O Wolfsburg venceu o Colônia por 4-1. Tudo isso pela nona rodada da Frauen-Bundesliga. Vale destacar também a campanha do Eintracht Frankfurt, que está na fase de grupos da Champions League feminina e ocupa a terceira colocação da Bundesliga. O Eintracht Frankfurt venceu nessa rodada o Hoffenheim por 3-1, era confronto ali de terceiro contra quarto colocado. Hoffenheim é o quarto, Frankfurt venceu e se isolou na terceira colocação.
Lá no topo, o Bayern de Munique só tem 1 ponto de vantagem sobre o Wolfsburg. Aquele confronto direto que aconteceu há algumas semanas, lá no início de novembro, com vitória do Bayern de Munique sobre o Wolfsburg, fazendo a diferença até aqui. E na zona de rebaixamento, Duisburg, só 2 pontos somados após 9 rodadas, perdeu novamente, dessa vez contra o Werder Bremen. E o Nuremberg ocupa a penúltima colocação, empatou com o Leipzig nessa rodada, ali também um confronto direto. Leipzig é o antepenúltimo, com 6 pontos, Nuremberg penúltimo com 4 pontos. Leipzig, Nuremberg e Duisburg são as 3 últimas equipes na tabela da Frauen-Bundesliga. E Xará, agora sim, para a gente fechar, vamos com aqueles destaques individuais da rodada e com o gol da rodada. Eu posso começar aqui já dando meu voto para o Gonçalo Paciência, golaço que não valeu muita coisa. O Hoffenheim venceu o Bochum por 3-1 na abertura da rodada da Bundesliga, mas o gol do Paciência foi muito bonito. E como destaques individuais, vou colocar 2 nomes aí do Eintracht Frankfurt, o Omar Marmoush e o Dine Bimbi, e vou também de Jan-Niklas Best, autor de 3 assistências para a equipe do Heidenheim. Assim, antes de falar, não tem sido fácil ser Duisburg 2023-24, né? É o 19º na terceira liga e mal na Campeonato Feminino. Tá complicado ser Duisburg esse ano. Um abraço ao Vitor Lederman. Saudade dele. Enfim, os melhores da rodada, eu diria que Marmoush, acho que não tem como. O Radek, como a gente pontuou no podcast. E vou colocar o Dinenbibi também, do Eintracht Frankfurt, como um destaque. Assim, o gol da rodada, eu vou ficar com o gol do Rollerbach, do Union Berlin. Foi um chute de raríssima felicidade. 90% dos jogadores que pegam um rebote de primeira, a tendência de a bola para longe é muito alta. E, enfim, ele teve muita felicidade naquele chute. E eu vou ficar com o gol dele. É isso então, Xará. Chegamos ao fim então desse episódio do Chucrute FC. Muito obrigado a você por abrilhantar mais uma vez o nosso podcast. Muito obrigado a todo mundo também que nos acompanhou até aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.